Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje é dia 28 de junho, terça-feira, e nós vamos continuar aí o nosso estudo dessa semana. Antes disso, vamos fazer uma oração e pedir a Deus que se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui e nos deu mais essa oportunidade de aprendermos do teu amor e da forma como o Senhor conduz a nossa vida. Que nós possamos aprender mais, que possamos te amar mais, perceber o teu amor por nós e suplicamos nesse momento que o Senhor envie o teu Espírito Santo para nos ensinar e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tudo isso nós o fazemos sem mérito algum, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o título da lição é Desvio Inesperado, parte 1, o Vale. E a lição começa trazendo o verso 4 do Salmo 23, que diz o seguinte: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Seria bom se as veredas da justiça abrissem caminho apenas ao longo das margens de riachos de água fresca, cobertos de grama, mas não foi assim que Deus pintou a cena. Ao longo desses caminhos também estava o Vale da Sombra da Morte. Esse não é um lugar que desejamos visitar. Em certas épocas do ano, os córregos e desfiladeiros em Israel estavam sujeitos a inundações que podiam chegar inesperadamente e ser devastadoras. Esses lugares também eram estreitos, com lados íngremes que bloqueavam a luz. Portanto, a sombra da morte é uma imagem para sombra muito profunda ou escuridão profunda. E a lição traz umas perguntinhas aqui. Pense nas vezes em que você esteve em seu próprio vale da sombra da morte. Como foi? Você teve medo, mesmo sabendo que o pastor estava lá? Quais versos bíblicos foram mais preciosos para você nesses momentos e por quê? Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, acredito que essa seja uma pergunta muito pessoal. E talvez cada um aqui já tenha passado pelo Vale da Sombra da Morte. Eu também passei. E algumas passagens vieram à minha mente aqui e naquela época, quando eu estava passando por uma situação difícil. Bom, uma das passagens está em Isaías 49, do verso 14 até o verso 16, e diz assim: Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Você já teve essa sensação, meu querido irmão, minha querida irmã? Vamos ver a continuação aqui. Olha só a resposta de Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E aí, o que vocês acham? Será que isso é possível? E Deus continua: Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Querido irmão, querida irmã, Deus nos gravou nas palmas das suas mãos. E sabe quando que isso foi escrito? Quando Deus falou essas coisas? Mais de 500 anos antes de Cristo morrer por nós na cruz do Calvário. Veja como lá nós já estávamos gravados nas mãos de Deus. Como muito antes disso, desde que Ele nos criou, Ele já estava disposto a morrer por cada um de nós. E Ele não se esquece de nós. Independente do que aconteça, Deus não se esquece de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Outro texto que
me falou muito sobre o amor de Deus está em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 até o verso 22. Nós não vamos ler ele na íntegra, mas eu aconselho a você que leia. É uma mensagem muito importante, é a mensagem de Cristo lá no Apocalipse para a igreja de Laodiceia. E essa igreja de Laodiceia, que existiu naquele tempo, também representa aí os cristãos antes da vinda de Jesus. O último período da história da igreja, o nosso período. E Jesus fala coisas muito sérias para aquela igreja. Tem uma repreensão muito severa por conta da sua mornidão. Não é frio nem quente, a ponto de que ele estava a vomitar, né? Estava com vontade de vomitar, estava prestes a vomitar a igreja de Laodiceia. Que figura forte. Mas Jesus não para por aí, porque o objetivo dele não é destruir a cada um de nós. O objetivo dele é salvar. E mesmo que ele estivesse a ponto de vomitar, ele estava ainda segurando. Ele ainda estava mantendo ali aquela comunhão com aquele povo e tentando. Tanto que, mais adiante ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha só o desejo que Cristo tem, que mesmo nós vivendo uma vida que não está de acordo com a sua palavra, Ele está buscando a cada um de nós. Nesse dia eu senti o amor de Cristo por mim. E nesse mesmo trecho aí da palavra de Deus, Jesus ele fala que nós não temos condições de nada, nós somos pobres, miseráveis, infelizes, cegos e nus. Mas ele também não diz isso sem dar uma solução. Ele fala, compre de mim ouro refinado no fogo, vestes brancas para te vestires e colírio para que unjas os olhos a fim de veres. Jesus, ele aponta o nosso problema, mas ele oferece a solução e isso é de graça. Como alguém que é pobre pode comprar alguma coisa? É só de graça. E Isaías 55, do verso 1 até o 3, mostra isso. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha só. Jesus nos convida a irmos a Ele pela sua graça. Esse é um convite maravilhoso. E a lição continua dizendo aqui, como você acha que as ovelhas foram parar no vale da sombra da morte que nós estamos vendo aqui? Você acredita que foi por iniciativa própria ou o pastor as conduziu naquela direção? Justifique sua resposta. Novamente aqui, cada pessoa talvez tenha uma resposta diferente. E eu acredito que não existe uma única resposta, querido irmão, querida irmã. Nós podemos ser conduzidos por Deus, sim, para algum lugar desse, não é? Que nós achamos que é o vale da sombra da morte, mas há um propósito. Ou nós podemos ter sido levados para lá por consequências de escolhas nossas que sabíamos ser contra a vontade de Deus. Nós talvez tenhamos nos rebelado em algum ponto da nossa vida contra Deus, e por conta das nossas escolhas, Deus permitiu que nós chegássemos ali a uma situação ruim. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas em nenhum dos casos nós somos abandonados por Deus. O pastor está lá no vale da sombra da morte. E aí a lição vai finalizar dizendo o seguinte: Elizabeth Elliot escreveu: um cordeiro que se encontra no vale da sombra da morte pode concluir que foi conduzido indevidamente. Foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele. Ela escreveu isso no seu livro Quest for Love, Busca pelo Amor. E a lição vai finalizar aqui com algumas perguntinhas. Hoje
Nós temos bastante coisa para pensar, não é? Você já sentiu que foi conduzido indevidamente ao vale? Como respondeu a Deus durante esse tempo? Por que acha que o pastor pode correr o risco de ser mal interpretado ao permitir que entremos em um vale escuro? Eu acho que Jesus corre esse risco, mas ele nos dá tantas garantias na sua palavra do seu amor por nós, que ele deseja que nós confiemos. Eu acho que essa seria uma das respostas. Deus deseja que nós aprendamos a confiar nele, não é? Que Deus abençoe vocês nesse dia. Agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.